Hoje News e o Paraná. Estamos aqui agora quarta-feira, já estamos criando uma rotina, já fica mais fácil de vocês nos acompanharem novamente com Graciele Raimon Gato, que vem falar conosco mais um pouco sobre postura sistêmica, sobre constelações, sobre as leis sistêmicas, sobre esse universo todo que se revela pra gente e que nos permite, que nos mostra que é possível viver muito melhor. Bom dia, Graciele. Bom dia, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E assim, semana passada a gente falou sobre relacionamentos, sobre estar disponível de fato, né, para relacionamentos e tal. Uma questão que nos chegou essa semana também falava sobre relacionamentos, acho que dá pra gente insistir nesse assunto, mas era uma questão um pouco mais específica. Então, por exemplo, assim, quando a gente até falou sobre esse assunto, mas agora de repente você pode explicar um pouco melhor, a pessoa tem um relacionamento, assim, pelos padrões normais, né? Ela ama o marido, tem seus filhos, tem uma casa e tal, mas, assim, por mais que eles trabalhem, por mais que eles batalhem, parece que as coisas não andam, parece que as coisas, alguém segura, alguma coisa acontece. O que essa pessoa, assim, como é que ela pode agir, o que ela pode fazer, quais são as ferramentas que ela tem? Sim. Quando nós pensamos em constelação, quando nós pensamos na postura sistêmica, a gente percebe que é muito amplo tudo. A constelação, ela olha para o indivíduo como um todo e a postura sistêmica traz a força do todo para o indivíduo. Então, o que eu recomendo quando a pessoa tem uma questão? Porque quando você me fala, a pessoa está com uma condição no casamento que o progresso não acontece, ela se dedica, talvez é uma relação bem sucedida, mas não tem um sucesso financeiro que deixa eles estáveis ou seguros. Mais ou menos isso? Também assim, de repente é aquilo que eles se planejam, né? Por exemplo, eles têm um sonho, eles têm uma ambição comum, né? E como fazer com que isso seja mais fluido, então. Eu recomendo que a pessoa venha para um atendimento de constelação ou para um atendimento para esclarecer o que envolve o casal e o que envolve uma vida bem-sucedida. Quando eu falo nesses dois vieses, eu tenho um olhar para a postura sistêmica, então, como eu posso agir a partir do conhecimento, né, para fazer com que essa relação seja mais fluida e a nossa disponibilidade para essa vida bem-sucedida seja mais disponível. Porque tem uma ação a partir do conhecimento, que eu chamo de postura sistêmica, e tem uma ação a partir da fenomenologia, que é possível através das intervenções com a constelação familiar, né? A gente chama constelação familiar, mas pode ser uma constelação organizacional, se essa questão que o cliente traz é em relação à empresa do casal, por exemplo, se é em relação a qual aspecto da relação deles, né? Então, se for algo pessoal, se for um sentimento ou algo que impede aqui, que eles identificam que é no casal mesmo, que não tem a ver com a empresa, a gente olha para isso através da constelação. Então, quando a gente traz uma questão para a constelação, não tem uma intervenção intelectual sobre o resultado, porque a constelação ela se mostra de uma maneira fenomenológica, percebe? Então, o que acontece aqui quando eu recebo um cliente? Por exemplo, você tem uma questão e você tem essa questão que você acabou de falar. Então, eu vou receber o casal ou uma das pessoas, né, numa sala reservada, num lugar confortável, onde eu compreendo o que é a questão do cliente. Então, qual que é a situação, problema e qual é o resultado que a pessoa quer a partir da constelação. Então, assim que fica claro para mim qual é o problema e qual é a solução que a pessoa deseja, a gente vem para o grupo, tá? Então, o grupo acontece num espaço maior, onde tem várias pessoas. Todas as pessoas que estão numa constelação também acabam se beneficiando daquilo que acontece numa constelação. E então, a gente expõe a situação de uma forma oculta. E como isso acontece? Eu trago o cliente, a gente senta assim,
e fica junto com as outras pessoas do grupo. E a partir da questão que eu sei o que é e o cliente sabe o que é, nós escolhemos as pessoas que estão no grupo para representar o que é comum da questão. Então, a questão é: eu e meu marido não conseguimos tal coisa. Então, ela vai escolher alguém para representar ela mesma, vai escolher alguém para representar o marido, e nós vamos escolher alguém para representar, talvez, a situação problema. E a gente vai deixar com que o campo de informação, que a partir do momento que a gente se disponibiliza a fazer uma constelação, nós temos sim toda a história, todos os vínculos, todos os links com o nosso sistema vêm com a gente. E quando a gente disponibiliza para uma constelação, esse campo de informação ele se mostra de uma maneira muito precisa. E esse campo de informações ele não tem a ver com espírito, ele não tem a ver com nenhuma religião. Eu queria te perguntar, as pessoas têm um pouco de medo, né? Quem não conhece tem medo, Sim. tem preconceito, né? Tem um monte de teorias que criam aí. Isso já caiu um pouco, né? As pessoas já perceberam. Porque hoje a ciência explica o que acontece, a ciência explica a possibilidade da fenomenologia, né? Então, quando as constelações iniciaram, quando todo esse olhar empírico para tudo o que essas terapias alternativas trazia, não tinha esse embase da ciência. Eu mesma tive muita dificuldade de compreender muitas coisas quando eu conheci a constelação, porque para mim não fazia sentido. Como uma pessoa vai me representar e vai sentir coisas minhas se ela nem me conhece? Eu fiquei muito restritiva a tudo, mas aquilo me instigou muito e eu passei a me integrar de conhecimento para conseguir ser uma facilitadora de constelação. Pelo meu modo mecânico de ver a vida, não seria possível. Então eu precisei do embase da ciência e do respaldo da ciência para fazer sentido. Para crer. Sim. Sim. Então quando eu embaso com a ciência e eu desmistifico, porque eu venho de uma religião luterana, né? A minha mãe é católica, meu pai é luterano, e a gente experimentou a religião luterana durante a nossa vida. Então, como que eu ia olhar para isso que parecia espírito? Né? Então, eu precisei desmistificar tudo. E sim, a ciência explica. Não tem nenhum espírito, porque se a Carla está aqui conversando comigo, a constelação é dela, e eu chamo alguém para representar você, teu espírito está aqui, não está aqui. O que a pessoa integra numa representação é uma energia, são as informações que você traz. Porque sim, existe um campo ciente onde tem todas as informações. O mesmo campo por onde passa a informação do celular. Percebe? Então, tem fio ligando nós ao celular? Não. Tem fio conectado para gravar, para filmar? Não. Então, nesse mesmo campo de informações estão as nossas informações. E Bert Hellinger foi muito precioso em perceber que é possível essa representação das informações quando nós olhamos através da constelação. Ele foi muito precioso. Então, aquilo que está impedindo você ou seu marido ou os dois enquanto casal de ter uma vida bem-sucedida pode ser mostrado através dessas representações. E aquilo que vem, aquilo que emerge numa constelação não vem do meu pensamento ou do seu pensamento, é algo que está totalmente oculto. Então aqui nós fazemos a constelação sempre de forma oculta. Então você não vai contar para o grupo qual que é a tua questão. Por quê? Porque às vezes quando a gente conta algo e conta uma história daquilo que está acontecendo, as pessoas se envolvem emocionalmente ou julgam, falam, nossa, com certeza ela está rompida com o pai. E começam a já ter julgamentos e vão induzindo um movimento. Então eu faço tudo de forma oculta, ninguém sabe qual é o assunto e ninguém sabe o que está representando. Você vai escolher as pessoas, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o que significa a representação. E mesmo assim a informação vem. E é muito comum que quem conhece muito você, se você vem constelar, quem conhece muito você, identifica quem é você na representação, porque
O movimento que vem de informações é muito forte, é potente mesmo. Então você começa a ter percepções no corpo em relação, talvez, alguma dor, algum jeito de se posicionar, de colocar as mãos, de parar, de olhar. Tem pessoas que falam, meu Deus, essa pessoa ficou a cara do meu pai. Nossa, ele está olhando que nem o meu pai. Nossa, agora ele falou uma frase que é comum o meu pai dizer, né? Campo ciente de informações, não tem a ver com o espírito. Até porque a pessoa que está ali, ela está o tempo todo consciente de tudo que está acontecendo. Exato. Ela apenas se permite manifestar aqueles sentimentos, aquelas sensações. Muito importante isso. Tem, né? Porque quando alguém é escolhido para representar, não perde a própria consciência. Está o tempo inteiro ciente do que está acontecendo e de repente percebe que outra coisa vem. Né? Então, aquilo que está oculto, então, tipo, eu não consigo entender por que as coisas não dão certo se eu me dedico tanto. O que há entre você e o sucesso que você deseja? Então, aqui pode vir a informação. E talvez é algo do sistema, ou do seu, ou da sua mãe, ou do seu pai, que a gente não tem ideia aqui, porque a gente nem sabe do que aconteceu, e o nosso amor pelo nosso sistema nos mantém conectados, porque todos nós estamos a serviço do próprio sistema. E quando a gente vai compreendendo isso, a gente para de brigar com a própria história e, através da constelação, identifica o que é, reconhece, acolhe e traz para um outro nível. Então a pessoa tem uma compreensão nos movimentos da constelação. Na maioria das vezes a pessoa tem compreensão do que é que estava impactando para essa vida bem-sucedida. E algumas vezes também não vem uma informação específica que a pessoa fala, nossa, eu entendi. Só que no decorrer dos próximos dias, algo inédito acontece na vida da pessoa. E ela fala, nossa, eu tô me sentindo mais leve, eu tô me sentindo mais fluido. De repente a mãe chega na casa da pessoa e fala, nossa, minha mãe me olhou de uma forma diferente. Eu olhei de uma forma diferente com a minha mãe. Tem um fato pessoal que aconteceu após uma constelação para mim. Eu fiz um movimento em relação à minha mãe, num workshop que eu participei, ainda quando eu não era consteladora. E eu integrei algo muito importante em relação à minha mãe. E no dia seguinte, a minha filha chegou para mim e disse, mãe, eu te amo tanto, 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 você é a melhor mãe do mundo, você é a melhor mãe para mim. E eu fiquei muito admirada, porque ela falava que me amava quando eu falava. Então eu falava, filha, eu te amo. Ela falava, eu também te amo. Vir espontaneamente dela dizer pra mim, mamãe, eu te amo e você é a melhor mãe do mundo, foi a primeira vez. Como assim? Logo depois do movimento em direção à minha mãe, houve um movimento da minha filha em direção a mim. Por quê? A gente observa que o fluxo de amor está interrompido quando eu tenho uma questão com a minha filha. Então eu preciso desobstruir para cá, para aqui fluir novamente. E quando você cura toda a sua linha para frente também, né? Sim. Um movimento sistêmico, por exemplo, esse casal que tem essa questão de sucesso, ou de se sentir bem-sucedido, ou de realmente experimentar a segurança. De repente ele vai perceber que os irmãos começam a ficar mais alinhados, os pais começam a ficar mais alinhados, de repente uma nova nuance começa a atuar nesse sistema e todos sentem a constelação, mesmo aqueles que não sabem e mesmo aqueles que não acreditam. Porque é muito fantástico. Seria ser muito simples a gente dizer que isso ocorre, esses movimentos de bloqueio ocorrem quando as leis estão violadas. Em algum momento violadas? Sim. Então, sempre que a gente fala de constelação familiar, a gente precisa compreender o que vem junto, né? Não tem como a gente fazer uma constelação sem considerar as leis sistêmicas. E, então, se tem o pertencimento violado, ou se tem a ordem violada, ou se tem o equilíbrio entre o dar e o tomar violado, isso causa consequências em todo o sistema. Ah, mas por que um dos filhos é bem-sucedido e outros não? Porque às vezes tem um da família, por exemplo, que vai para bebida, que não dá certo na vida, que vira
uma pessoa que até andarilho e tal, e a maioria do sistema dos irmãos, por exemplo, tem uma vida bem sucedida. Então é comum que um dos filhos carregue pelos outros. E o que é comum acontecer? Aquele que é mal sucedido é excluído. Aquele meu irmão é bêbado, ele não se tem direito, a gente já ajudou ele de tudo que é jeito, mas não adianta. Ele se recupera um pouco, daqui a pouco ele volta a beber e volta para aquela vida louca que ele tem. Não. Ele só está representando a dor do sistema por todos. E aí o que é comum acontecer? Aquela violação que essa pessoa da família está representando, ela é representada por ele olhando para a bebida, por exemplo, como reflexo de alguém que foi excluído lá atrás. Por ele estar conectado com essa exclusão, aqui é muito comum que vai reforçar o padrão da exclusão e vai excluir. Quem gosta de falar que tem uma pessoa mal sucedida do lado? E sem contar assim, se o problema não vai acabar nele, né? Se não for visto, isso vai passar para as próximas gerações. Aí eu posso estar casada, feliz da vida, tal, e eu tenho os meus filhos e nós criamos os nossos filhos muito bem sucedidos. Mas o meu irmão é bêbado e eu tentei ajudar, não consegui, quer saber? Larguei, não quero nem saber, ele que se vire e fique com as cacas dele. Os meus filhos podem se conectar com esse tio excluído e podem passar a representar a exclusão. Então, eles vão começar a ter problemas na escola ou na faculdade, se eles já tiverem adultos, daí eles vão se formar, aí até vão bem na faculdade e de repente cai na bebida também. E aí viram alcoólatra também. Aí você fala, genético. Deus do céu, dei tudo para essa criatura, olha o que ele faz. O vínculo de amor pelo excluído permanece impactando no sistema até que isso for visto, reconhecido e incluído. Isso significa que eu vou conseguir salvar o irmão da bebida? Talvez sim e talvez não. Porque isso não está no meu controle. Não tenho poder sobre isso. Mas eu preciso acolher aquilo que se mostra. Porque as objeções, elas excluem. Por que é tão importante? Eu sempre falo da conexão com os pais. Por que é tão importante? E eu vou repetir isso todas as vezes. Porque a primeira coisa que obstrui a nossa vida para cá são as objeções aos nossos pais. O que é uma objeção? Se eu não suporto o jeito que a minha mãe fala com a empregada dela, por exemplo, e eu falo, Deus, olha o jeito que ela fala, isso é uma objeção. Se eu não gosto do jeito que a minha mãe se comporta em relação ao meu pai, é uma objeção. Se eu não aprovo a relação dos meus pais, é uma objeção. Se eu não suporto o jeito que o meu pai trata a minha mãe, é uma objeção. Então, é muito simples a nuance que me desconecta com a minha fonte. E a gente não tem noção do quanto isso impacta na nossa vida, principalmente no sucesso. E no dinheiro. Né? E no dinheiro, no sucesso em relação a ter o básico e um tanto mais, né? E cada um mensura o que é sucesso. Independente do que é sucesso para mim, do que é sucesso para você, eu tenho sucesso garantido a partir dessa conexão com os meus pais. Então, numa constelação é muito comum que o que mais vai se mostrar, o Bert Hellinger fala sempre, comece por aquilo que está mais próximo. Se eu sou solteira, o que está mais próximo de mim? A relação com os pais. Se eu estou casada, o que está mais próximo de mim? A minha relação com essa família atual. Então, o que acontece aqui ou aqui que eu estou experimentando isso aqui? Algumas vezes é muito simples, como uma objeção, e aquilo se mostra, muita pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que isso fosse impactar tanto na minha vida. E a vida se abre para um futuro bem mais solto, mais possível de sucesso em qualquer área da vida. E muitas vezes nós podemos estar vinculados por um amor profundo se a minha mãe não se dá com a mãe dela, ou se a avó perdeu a mãe quando era ainda criança. Todas essas nuances de perda precoce nos envolvem com esse nosso amor cego.
Porque a gente tem uma necessidade fundamental que é querer que todos fiquem bem, mesmo que isso nos custe muito. De novo, isso é inconsciente. Eu faço isso, eu penso que eu estou aqui olhando para frente, mas eu estou aqui vinculada com a coisa de trás. Sim. Quando a gente põe a constelação, então, independente do que for que esteja aqui atrás, o que está oculto, que a gente não viu, ele emerge na constelação. Então a gente olha, a gente reconhece, às vezes não é fácil, porque às vezes é uma coisa que dói muito. Se uma pessoa tem uma questão dolorida em relação a, por exemplo, uma criança foi abandonada logo ao nascer pelos pais e foi cuidada por outras pessoas e não foi bem cuidada. Essa criatura cresce, fica um adulto e de repente é um adulto que até vai na vida, mas tem uma tristeza. E aí como eu vou falar para essa pessoa que ela tem que honrar a mãe? Precisa primeiro lidar com a dor que vem junto, com essa conexão com a mãe. E talvez isso possa ser transformado em um olhar de respeito, tá? Talvez. A gente não tem garantias numa constelação, porque a gente não consegue mensurar o tamanho da dor que está no outro. Então, querer resultado na constelação é tiro no pé. Um constelador que quer resultado não vai conseguir trabalhar. Então, a gente precisa se disponibilizar para esse campo ciente, para aquilo que é possível para esse cliente naquele momento. Então, qual é o passo que essa pessoa pode dar? E talvez algo mágico acontece, a gente chama de mágico, mas, né? E a vida se abre, ou às vezes precisa de um entendimento maior, de um acompanhamento maior. Às vezes precisam fazer várias constelações até que algo possa se diluir, mas isso tudo depende do quanto isso está intenso também, né? Na pessoa. Quanto que a pessoa está vinculada com dor. Mas assim, na medida em que você começa a olhar para tudo isso, de uma certa maneira o sistema começa a se ordenar de novo, não é? Sim. Então, eu até estava lendo um material hoje de manhã e uma coisa muito simples que acontece é que se um casal se une e um é de uma nacionalidade e outro é de outra nacionalidade, por exemplo, um japonês casa com um italiano e aí o pai fala, comida boa mesmo é comida japonesa, essa comida italiana, né, não é legal. E as crianças ouvem, essa objeção dos pais interfere aqui. Então, agora eu já sou uma adulta, filha desse casal, e eu não aceito a cor da minha pele, ou o jeito que é o meu cabelo, ou os meus olhos, se eu sou filha de japonês, de repente nasci com os olhos puxados. Por quê? Está condicionado à reprovação dos pais aqui. Por compreensão, ou depois de uma constelação, eu consigo entender que houve algo aqui que teve uma objeção. Eu falo, nossa, e agora eu entendo. Agora eu entendi por que eu não gosto da minha pele, porque eu não gosto dos meus olhos. Agora eu entendi porque, mesmo que eu goste de comer comida italiana, a comida me faz mal. Percebe? Detalhes. E aí, de repente, ela olha para essa mãe e para esse pai e fala, apesar de tudo, eles se encontraram e eu estou viva a partir disso, eu tenho minha vida. Algo acontece aqui na relação dos pais também. E de repente aqueles pais que brigavam muito passam a ter uma vida mais apaziguada na relação de casal. Então é muito lindo o que acontece a partir de uma constelação. Aí fiz uma constelação. Esse casal aí que a gente falou no começo veio para a constelação e algo importante se mostrou. E eles compreenderam e eles, né, realmente integraram a constelação. E agora, o que a gente faz? Né? O que faz depois de uma constelação? É claro que uma constelação vai demorar, às vezes demora 20 minutos, às vezes demora 1 hora, às vezes demora 1h30, e não tem como apressar o que se mostra, não tem que dar tempo para aquilo que precisa ser visto se mostrar. E aí a gente conclui, e aí eu recomendo que a pessoa deixe a constelação atuar, sem usar muito o intelecto. E também eu recomendo que a pessoa
comece a estudar, comece a se integrar de conhecimento para saber realmente o que é o pertencimento, o que é a ordem, o que é o equilíbrio. Porque na medida que eu valido o pertencimento com o meu marido, com os meus filhos, lá no meu local de trabalho, na medida que eu consigo saber qual é o meu lugar nas relações e eu funciono a partir desse lugar, e na medida que eu consigo entender o que é ter equilíbrio de troca, é muito comum que essas violações que impactam tanto o nosso sistema vão impactar menos, porque por consciência, por conhecimento, eu paro de repetir os padrões. Né? Então, a partir do conhecimento é possível algo novo se mostrar. E aí, então, depois de uma constelação, eu recomendo sim que as pessoas continuem vindo nos grupos, continuem participando das constelações das outras pessoas, continuem querendo validar essa nova percepção da vida no dia a dia. Então, e é possível uma pessoa que de repente não quer constelar, não conhece direito, não sei como é que é, mas fique curioso. É possível a pessoa vir assistir? Sim, a pessoa pode vir assistir um grupo de constelação, ou ela pode vir para um atendimento individual, onde não necessariamente a gente faz uma constelação, mas eu converso com ela e ela começa a compreender onde está violando. E se for preciso, a gente faz algum movimento, né? No atendimento individual, eu utilizo os bonecos Playmobil para representar as pessoas. E quando a gente posiciona os bonequinhos e a pessoa olha, fala, coloca um representante para você, e a pessoa coloca um bonequinho. Coloca um representante para o seu pai, por exemplo, coloca outro bonequinho. Quando você daqui olha o que está se mostrando aqui, algo muito fantástico acontece, que a gente chama também de fenomenológico. Não acontece só no grupo, acontece com qualquer recurso, a gente pode usar até pedrinhas como representantes. Então é muito fantástico esse mundo das constelações. E quem não conhece porque tem medo, ou não conhece porque tem dúvidas, precisa abrir mão desses medos, porque é algo tão lindo e é algo tão movido pelo amor, pelas conexões, é por algo que é muito enriquecedor. E é sempre com esse olhar amoroso, é o amor que cura. E o mesmo amor que viola, quando nós nos conectamos por amor a alguma coisa que está violado, é o mesmo amor que possibilita a cura. E é lindo de ver. Então as pessoas que não sabem ainda bem como funciona, antes de julgar, antes de criar ideias, participe, mas eu sugiro que participe com alguém que te inspire confiança. Tá? Que inspire confiança, que você se sinta seguro. O ambiente da constelação é um ambiente que você chega e você sente o acolhimento. Se você for num lugar e você não sentir esse acolhimento, se você ficar desconfortável, vai embora. E aqui, se a pessoa quiser participar aqui, por exemplo, na Grato, né? Que horários ela poderia vir? Então, nós temos constelações sempre na terça e quinta, às 19h30, são constelações em grupo. Tem alguns dias da semana que nós fazemos constelações em grupo à tarde também, dependendo da necessidade do cliente. E os atendimentos individuais também são na parte da tarde. E as pessoas que gostariam de participar de um grupo, por exemplo, para conhecer e para saber como funciona mesmo, a gente só consegue entender mesmo quando participa, não tem como compreender só de eu explicar, mas já vai clareando um pouco. Pode vir, né? A gente tem um grupo do WhatsApp onde nós divulgamos toda a agenda. No Facebook, na página da Grato também tem sempre a agenda, na minha página pessoal também. Então, se vocês, quem está assistindo gostaria de participar ou saber mais, pode acessar a página, pode acessar o grupo do Facebook ou do WhatsApp e acessar essas informações. Né? A gente fica muito feliz com a participação das pessoas, porque eu entendo o que acontece na vida das pessoas. Eu digo, uma vida antes das constelações e uma vida depois das constelações. Então, todas as pessoas merecem uma vida bem-sucedida, todas as pessoas merecem uma vida saudável e, principalmente, todas as pessoas merecem se sentir felizes. Claro. E assim, não adianta fugir, né? Em algum momento esse emaranhado vai bater
E você vai ter que resolver, né? Então, você vir resolver com calma antes da crise. Sim, e o que acontece? A gente consegue amenizar a consequência pelo conhecimento. E nós estamos numa era do conhecimento e tem tantas coisas vindo, né? A constelação é muito recente, é muito nova, tem 40 anos. Aqui no Brasil deve ter talvez 20 anos. Então é muito novo e tudo aquilo que é novo causa uma certa resistência, dá um pouco de medo. Mas eu recomendo que você se abra um tanto mais, cada pessoa se abra um tanto mais e se desprenda dos medos e vai ver o que é. Se te servir, né, ótimo, e se não servir, ótimo também. Mas você pode fazer algo muito interessante com a sua vida a partir desse conhecimento. Eu experimento, eu tenho tanta segurança para falar porque eu experimento a minha vida de uma outra maneira. Né? O meu antes e o meu depois, assim, não tem como eu mensurar a minha leveza, a minha disponibilidade e a minha alegria em estar viva. E isso não acontecia. Eu acordava e eu queria permanecer na cama. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ir para a vida todos os dias. Então, não tem como eu não recomendar para todas as pessoas, independente de qual é o problema. Né? Todas as pessoas merecem uma vida bem-sucedida, sim. E a gente pode se sentir merecedor disso, independente. Ai, mas eu fiz tanto erro na minha vida já, que se eu for constelar, Deus me livre, o constelador vai ficar louco. Vou pegar fogo. Não existe certo e errado. Existem motivações, né? Por isso que a gente precisa abrir mão do julgamento, principalmente o julgamento contra nós mesmos. Com certeza. Muitas vezes, talvez ali, você já vai começar a se olhar diferente e tudo já fica diferente, né? Marcele, muito obrigada. Semana que vem tem mais, às 11 horas de quarta-feira. Obrigada, gente. Obrigada e até mais. Acho que dá pra falar legal assim.